Shalom! Hoje é dia 5 de outubro, quinta-feira, aproximadamente 5 horas e 57 minutos da tarde. Iniciamos aqui mais um estudo do livro de Guiliana, do livro de Apocalipse. O último estudo, a parte 11 deste livro do Sefer Guiliana, onde vimos o juízo, o julgamento, a queda da Babilônia, do sistema religioso, onde nós conseguimos visualizar a condenação, o julgamento e a destruição completa do sistema religioso. E após isso, no dia de hoje, veremos essa que é a 12ª parte dos nossos estudos, da forma como o Senhor nos direcionou para que viéssemos a dividir esses ensinamentos da palavra do Eterno. E portanto hoje continuamos a ensinar a sua palavra pela misericórdia, pela graça. E entramos em um dos últimos assuntos, em um dos assuntos derradeiros, que vai englobar a volta, o retorno de Yeshua HaMashiach em glória para reinar sobre a terra. E quando ele retorna, então ele retorna para colocar fim à batalha do Armagedon, que ocorrerá no Vale de Har Megido. Vamos então começar a estudar esse tema, o retorno de Yeshua para reinar, para estabelecer o seu reino e para, antes do início efetivo do seu reinado, vencer a batalha do Armagedon, que ocorrerá então no Vale de Megido, ao final dos 7 anos da grande tribulação. Esse que é o último capítulo, o último fato, a última cena que ocorre antes do início do milênio de Shalom, ou seja, de paz, onde Yeshua estará para sempre reinando sobre toda a terra. Então, o título do nosso estudo de hoje é a Batalha do Har Megido. Evoluímos, então, na nossa linha cronológica com esse estudo de hoje, que vai englobar o capítulo, principalmente o capítulo 19 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 6 até o final do capítulo 19. Com esse capítulo e com esse estudo de hoje, nós concluímos então a grande tribulação, o período da grande tribulação, porque após o final da batalha do Armagedon nós teremos o milênio, e nós teremos então um ajuste dessa linha cronológica que você está vendo, onde além desses 7 anos, que estão separados em 2 períodos de 3 anos e meio, nós vamos inserir mais um período de tempo de 1000 anos que compreenderá o milênio, onde Yeshua reinará sobre a terra. E depois do milênio, então, teremos sim o estado final, que é a eternidade. Mas vamos então prosseguir diretamente para o tema de hoje, que é o retorno de Yeshua e a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 até o versículo 10. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 até o versículo 10. A palavra nos ensina o seguinte: também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina Adonai, nosso Elohim, o El Shaddai.
Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bendito aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Elohim. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Yeshua. Adora a Elohim, pois o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Como podemos ver, então, nesse texto, de uma forma muito clara, quando o sistema religioso ele é destruído, quando a grande Babilônia ela é destruída, já nesse momento os reinos do mundo eles passam a pertencer a Yeshua HaMashiach. E esse é o momento então que ele se prepara para retornar à terra com os seus para vencer a batalha do Armagedon e iniciar e dar início após esse ato ao reino milenial, o reino de verdadeira Shalom. Como que nós sabemos isso? Também no livro de Daniel, a palavra nos mostra isso no versículo 13 e no versículo 14, quando afirma o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Assim também, como é mencionado na primeira visão inicial que Nabucodonosor tem com uma estátua, onde ele vê que os pés dessa estátua, que representam o último reinado, o Império Romano, que é representado pelos 10 dedos, esses pés eles são destruídos quando a pedra, que é Yeshua, é lançada sobre esses pés e derruba a estátua, destruindo, esfacelando completamente essa estátua. Então essa visão semelhante ela é mostrada aqui com outras palavras. É o que está escrito no versículo 14: foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ou seja, o Eterno ele concedeu a Daniel, em diversas fases da sua vida, entendimento através de figuras, de representações diferentes de como seriam os 4 últimos reinos humanos, e também o reinado final e o reinado definitivo, que seria o reino de Yeshua, o reino do Eterno. Então Daniel, aqui no capítulo 7, ele está tendo já uma outra visão, uma outra representação, mas que em sua essência afirma e mostra com clareza a mesma coisa que está mostrando a Daniel no capítulo 2 e também em capítulos anteriores, onde através do rei Nabucodonosor ele recebe a interpretação de como seria, como estaria o mundo e quais as coisas que aconteceriam, principalmente a sucessão desses 4 reinados humanos, até que chegasse então o último e definitivo reinado, não sendo mais humano, mas um reinado divino, tendo por cabeça sobre as nações Yeshua HaMashiach, sendo que esse reinará para todos sempre. Glória seja o nome do Eterno, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Então, quando o sistema babilônico ele é destruído completamente, e Yeshua já oficialmente assume
o posto de rei das nações, porque não haverá mais o sistema religioso. E se não existe mais o sistema religioso, já não haverá mais ídolos para que estes sejam adorados, pois é o sistema religioso quem traz e quem oferece aos homens toda essa idolatria para que esses homens se desviem da verdade, se desviem de todo o propósito do Pai, de todo o propósito do Eterno. Então, como diz o versículo 7 do capítulo 19 de Gileana, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Ou seja, quando a sétima trombeta tocou, a congregação do Eterno, ela foi arrebatada, foi levada para a sua presença, sendo transformada, sendo redimida e recebendo um corpo glorificado. E agora, então, já glorificada, assim como Yeshua se prepara, também a sua noiva se prepara para voltar, para retornar e para reinar com ele sobre toda a face da terra. Aleluia, porque esse será um momento glorioso. Enquanto as nações, enquanto os reis das nações e os seus exércitos aguardam no vale de Har Megido para lutar contra Israel e contra os exércitos do Eterno, a Yeshua HaMashiach e a sua noiva se preparam para retornar e para estabelecer a justiça verdadeira e completa sobre todos os cantos da terra. Aleluia, glória seja o nome do Senhor, porque esse é o momento em que nós veremos a verdadeira justiça, a justiça que muitas vezes nós ansiamos, a justiça que muitas vezes nós almejamos, mas que nós não conseguimos ver jamais, porque os reinados humanos, sem a presença de Yeshua, não conseguem estabelecer a verdadeira justiça, porque Yeshua é a nossa justiça e esses reinados humanos rejeitam a ele, ou seja, rejeitam a Yeshua, rejeitam ao Pai, o nosso Adonai Tzadikeinu, ou seja, o Eterno é a nossa justiça. Aleluia. Então, esse é o momento em que Yeshua se prepara para retornar, para vencer com a sua noiva a batalha de Har Megido, para estabelecer definitivamente a paz, para celebrar com as nações e com aqueles remanescentes que ficar, com aqueles que ficarem vivos, celebrar com essas nações que receberão uma oportunidade e entrarão no milênio e participarão da ceia das bodas do Cordeiro, e então dar início a esse período de 1000 anos de paz, de Shalom. Esse é o momento que nós realmente esperamos e aguardamos com muita ansiedade. Também no mesmo livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 21 e 22, a mesma palavra afirma o que já falava nos versículos anteriores que nós lemos. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Quando fala do chifre, fala do chifre pequeno, que é o anti-Mashiach, o anticristo, que fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, ou seja, perseguiu, torturou e matou aqueles que serviam ao Eterno até o momento que venha o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, aqui fala claramente que o anti-Mashiach ele reinará, mas por um curto período de tempo, pois chegará o momento em que Yeshua retornará e reinará, concedendo também autoridade para a Kehillah, para a sua congregação, para reinar, para presidir sobre toda a terra, sobre todas as nações. Louvado seja o nome do Eterno, porque dele será o reino, para ele será a glória, para ele será o louvor. Aleluia. Então, logo em seguida, Yeshua
ele retorna. Quando o sistema babilônico ele é destruído, ele é derrubado, Yeshua retorna sobre um cavalo branco, primeiramente para a batalha de Har Megiddo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 13. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 até o 13, a palavra diz o seguinte: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com vestes molhadas de sangue, o seu nome era chamado a Palavra de Elohim. A Palavra de Elohim, aleluia! Esse texto é tremendo, esse texto é realmente maravilhoso. A visão que o Hanan tem é gloriosa quando ele vê, quando ele enxerga um cavalo branco vindo sobre as nuvens, cavalgando nos céus. E o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça. Por isso que é somente ele que poderá estabelecer um reino justo, um reino onde as injustiças não vão mais ser aquilo que nós veremos com tanta frequência como nós vemos nos dias de hoje. Sequer haverá momento algum de injustiça quando Yeshua reinar, porque o seu reino será totalmente verdadeiro, não haverá sequer uma mentira, não haverá sequer um engano, mas o seu reino será eterno, justo, verdadeiro e fiel. Aleluia, glorificado seja o seu nome. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os olhos de Yeshua são como chama de fogo, porque eles penetram e eles enxergam profundamente a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, tudo que está dentro de nós, tudo que está no interior do homem. Yeshua conhece, Yeshua sabe, Yeshua vê, não há nada que possamos esconder dele. Talvez possamos enganar aos homens, as pessoas, mas Yeshua não pode ser enganado, porque ele nos conhece completamente, todo o nosso ser, aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e aquilo que planejamos, tudo está diante dele, tudo está nu, tudo está descoberto diante da sua presença. Glorioso é o nome do Senhor, glorioso é o nome daquele que tem olhos como chama de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas ou muitas coroas, porque ele é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Então ele será Rei sobre toda a terra. Por isso que sobre ele hão de existir muitos diademas, muitas coroas. Inclusive, se você lembrar em estudos anteriores, nós vemos que os 24 anciãos lançavam para ele as suas coroas, porque sabiam que não eram justos, não eram dignos o suficiente para portar essas coroas, já que tudo aquilo que recebemos vem dele, vem de Yeshua. O que poderíamos dar ao Senhor se tudo que recebemos é concedido por ele, pela sua graça? E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com vestes molhadas de sangue, e o seu nome era chamado a Palavra de Elohim. As suas vestes estavam molhadas de sangue. Por que estavam molhadas? Estarão molhadas de sangue. Pelo seguinte, Isaías capítulo 63, versículo 1 até o versículo 6. Isaías capítulo 63, versículo 1 até o versículo 6, a palavra diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar?
Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Ou seja, essa é a explicação de por que, quando Yeshua retorna sobre um cavalo branco, as suas vestes estarão na cor vermelha, porque aqui no versículo 2 a palavra diz: as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar, porque realmente ele pisará as nações sobre o grande lagar da ira de Deus, que será o próprio vale do Armagedon, onde a palavra diz que correrá sangue até a altura dos freios de um cavalo. Será um momento da história terrível, porque as pessoas serão esmagadas pela ira do Eterno e pela ira do próprio Yeshua, quando ele retornar. E ele afirma aqui no versículo 13: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E no versículo 6: atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então, quando Yeshua retorna, suas vestes estão salpicadas de sangue, e por isso que elas vão aparecer na cor vermelha, porque essa cor vermelha ela vai ficar desta cor, desta forma, em virtude do que vai acontecer quando ele pisar as nações, quando ele pisar os povos. O sangue dessas pessoas ele respingará sobre as vestes de Yeshua, e essas pessoas lamentavelmente serão esmagadas por ele, porque ele pisará essas nações, sobre aqueles que se aglomerarem para lutar contra Israel e contra o próprio Mashiach, contra o ungido de Israel. Sobre essas pessoas não haverá misericórdia, porque elas estarão no vale do Armagedon, justamente para batalharem contra a nação escolhida pelo Eterno e contra ele próprio. Aqueles que batalham contra os filhos do Eterno não batalham somente contra eles, mas também contra o próprio Senhor, contra o próprio Yeshua HaMashiach. Por isso que quando nós oramos, nós devemos também sempre lembrar de orar, de interceder em favor da nação de Israel, porque a nação de Israel é o povo escolhido do Eterno. E aquele que ora pela nação de Israel, aquele que pede, aquele que intercede pela nação de Israel, é abençoado por ele. Com ele virão também os santos redimidos pelo seu sangue. Yeshua retornará com seus santos, os seus santos que foram redimidos, que foram lavados pelo seu precioso sangue. E eles reinarão com ele, serão também reis e sacerdotes durante o milênio. E estes viverão com seus corpos glorificados e incorruptíveis durante o milênio. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. A palavra diz: seguiam nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. A palavra diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então,
Yehudá, conhecido como Judas, está aqui fazendo uma referência a um livro muito mais antigo, que é o livro de Enoque. Por isso que ele faz uma referência direta aqui, citando o nome de Enoque. E ele diz o seguinte: desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E é exatamente isso que Enoque diz no capítulo 2, no único versículo do capítulo 2, o versículo 1, que é o único versículo desse capítulo do seu livro. Você encontra o livro de Enoque gratuitamente na internet. Se você quiser comprar para ter esse livro, também é bastante interessante. Eu pessoalmente eu gosto de ter os livros impressos, mas fica a seu critério. Caso você realmente tenha interesse, você vai encontrar esse livro para que você possa ter e você possa ler, e você verá que aquilo que é escrito por Enoque, aquilo que foi registrado por ele, tudo aquilo que ele fala realmente está de acordo com a palavra. É interessante como nesse livro existem muitas revelações um pouco mais detalhadas a respeito do que vai acontecer nos últimos tempos, e também a respeito do que aconteceu nos tempos antigos, principalmente no seu tempo, nos tempos de Noé, quando a humanidade foi julgada por causa dos seus pecados e da sua corrupção também com os anjos. Então, no capítulo 2 do livro de Enoque, versículo 1, a palavra diz: eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Então, o que está escrito aqui no capítulo 2, versículo 1 do livro de Enoque é o resumo desse estudo de hoje. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, ou seja, aqueles que foram ressuscitados e que foram glorificados, e aqueles que foram arrebatados vivos. Esses estão então retornando com Yeshua para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, ou seja, o anti-Machia, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. O que isso quer dizer? Toda obra humana ela será destruída. Todo aquele que proferiu palavras descabidas contra o nome do Eterno também pagará por causa dessas palavras vazias, essas palavras sem propósito. Cada um prestará contas daquilo que disse, daquilo que falou, mas principalmente daquilo que fez, principalmente das suas obras. Cada um prestará contas diante do Eterno. Então, esses que retornam com Yeshua, que são os seus santos, que são aqueles que a maioria deles já estavam mortos e ressuscitaram, receberam novos corpos glorificados. Alguns, então, uma quantidade bem menor, foram então os vivos que serão arrebatados e que estiverem salvos quando Yeshua retornar. São esses que retornam com ele para vencer essa batalha, para lutar nessa batalha do Armagedon, executar a justiça, e reinarão com ele. E esses que retornam então com ele não poderão mais sofrer o dano da segunda morte, porque com o seu corpo glorificado não estarão mais sujeitos à morte, não poderão mais pecar. A palavra de Deus mesmo nos afirma que a todos é dado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, essas pessoas elas já foram julgadas e já foram absolvidas, porque sobre elas estava o sangue do Cordeiro, estava o sangue de Yeshua, que é a sua justiça, e por isso foram então salvas, e muitas delas foram também recompensadas pelas suas obras, e receberão também a autoridade para reinar sobre as nações de acordo com a obra que cada um tiver feito. Então, quanto mais essas pessoas tiverem feito em vida, com certeza mais elas serão
recompensadas quando Yeshua reinar sobre a terra. Já os demais que estiverem aqui, aqueles que estiverem no vale do Har Megido para lutarem contra Israel e contra Yeshua, serão todos dizimados, serão todos mortos, serão todos aniquilados, serão pisados por Yeshua na sua ira, pois estarão no lagar da ira do Eterno e não sobrará absolutamente nada dessas pessoas. Em contrapartida, aqueles que não vierem contra Israel, quando eu falo aqueles que não vierem, eu não estou falando de nações, mas estou falando de pessoas individualmente, porque todas as nações da terra se voltarão contra Israel no vale do Har Megido. Infelizmente será assim, mas individualmente aqueles que não tiverem colocado a marca da besta e não tiverem se colocado contra Yeshua e contra Israel, receberão então essa oportunidade de entrarem com vida no milênio, e essas pessoas então serão aquelas que vão constituir as famílias durante o milênio. Ainda o próximo tema, que será sobre o milênio, nós vamos debater essa questão com um pouquinho mais de detalhes. Então Yeshua será o Rei dos Reis e será o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 15 e 16. A palavra diz: da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do El Shaddai. Nas suas roupas e sobre a sua bandeira tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando ele retornar, ele será reconhecido por todas as nações desta forma, desta maneira, com esse título, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para todo sempre, por toda a eternidade. Nada mais poderá abalar o seu reinado, que será definitivamente estabelecido, assim como a sua justiça alcançará toda a terra, alcançará todas as nações do nosso globo. Então, aí de agora em diante, a partir desse momento em que Yeshua executar o seu juízo sobre as nações e que ele efetivamente reinar sobre as nações, aí sim o homem poderá descansar em paz, sabendo que o fruto do seu trabalho ele vai retornar de acordo com aquilo que cada um produzir, e não haverá mais injustiça entre as nações, entre aqueles que trabalham, entre aqueles que realmente se esforçam para ter o seu sustento, porque todos aqueles que trabalharem verdadeiramente sobre a face da terra serão recompensados pelo seu trabalho. Muitas pessoas acham, muitas pessoas creem que quando Yeshua retornar, ele vai estabelecer um reino que na verdade a maioria acredita que nem seria aqui na terra, que seria nos céus, por exemplo, e que as pessoas nos céus não fariam nada, passariam somente tocando harpa na sua presença. Isso não é verdade. Yeshua reinará aqui na terra durante esses 1000 anos, com os seus santos, com os remidos, com todos aqueles que foram salvos pelo seu precioso sangue, e também reinará sobre as nações, sobre os homens que estiverem ainda com vida quando ele retornar. E esses então são aqueles que não adoraram a besta e que ainda receberão uma segunda oportunidade, principalmente o remanescente de Israel, que vai se arrepender quando ver Yeshua retornando em glória sobre as nuvens, para também salvar o seu povo. Então esse é um momento muito esperado. Quando Yeshua retorna, outra coisa que acontece nesse vale do Armagedon, como ele vai pisar as nações no furor da sua ira, quando essas nações, quando esses povos forem pisados no lagar da ira do Eterno por Yeshua,
pela quantidade de mortos, pela quantidade de pessoas que serão literalmente massacradas pela ira do Eterno, nesse momento será também oferecido um banquete às aves dos céus. Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e versículo 18, a palavra diz: E vi um anjo em pé no serviço, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Elohim, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Então todas essas pessoas, reis, governadores, comandantes, homens poderosos, homens comuns, homens simples que também foram para a guerra, homens de alto escalão, de altos cargos, estarão nesse local para essa batalha, a batalha final, antes do início, do princípio da inauguração do milênio de Shalom. Essas pessoas, então, que se colocarem contra Yeshua, contra a nação de Israel, elas serão totalmente trituradas pela ira do Eterno. E quando isso ocorre, um anjo, então, clama com grande voz, dizendo e chamando todas as aves que voarão pelo meio do céu nesse momento, para que se reúnam nesse local, no Vale do Megido, para um grande banquete, para uma grande ceia que será oferecida pelo Eterno, para que essas aves venham se saciar ao comerem a carne dessas pessoas. Isso será realmente uma cena inimaginável, será uma cena realmente repugnante, uma cena terrível. Então, você imagina que além disso, que além desse sofrimento, além disso que essas pessoas terão que passar nesse momento como consequência da sua escolha incorreta, como consequência de viver no pecado, como consequência de servir ao antimachia, de servir ao falso profeta, além disso, não sendo isso suficiente, fora essas coisas, ainda essas pessoas depois passarão a eternidade no lago de fogo em eterno sofrimento. Então, é um sofrimento duplo, né? Então, se devemos fazer uma escolha, devemos escolher servir ao Eterno, devemos escolher servir a Yeshua HaMashiach. A Ele, somente seja Ele a glória, porque é o seu nome, porque é o seu sangue que nos concede o poder de nos tornarmos filhos de Deus e passarmos com Ele em paz, em Shalom, durante toda a eternidade. Então esses que estiverem no Vale do Megido serão mortos pela espada que sai da boca de Yeshua, e posteriormente terão a sua carne consumida pelas aves que serão convocadas para este momento. Sem dúvida alguma, será a maior carnificina da história da humanidade. Lá em Ezequiel 39, versículo 4. Vamos ler o que diz a palavra em Ezequiel 39, versículo 4. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Olha só, Yohanan está citando um texto que já existia na Antiga Aliança, que é o texto de Ezequiel, capítulo 39, versículo 4. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Versículo 17 até o versículo 22, a palavra diz: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo:
Ajuntai-vos e vinde e congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Então tudo isso vai causar esse efeito quando Yeshua retornar. Ele vai executar o juízo, na verdade o juízo duplo sobre essas pessoas, sobre essas nações que estiverem no Vale do Har Megido, porque além da morte física, elas sofrerão também o dano que é da segunda morte, que é a eterna separação da comunhão, da presença com Deus, e também, consequentemente, do sofrimento, onde perecerão o juízo eterno no lago de fogo. E além disso, então, Deus oferecerá esse banquete, a carne dessas pessoas, às aves, para que sejam comidas, então, pelas aves. E a partir desse momento, aquele remanescente, os que ficarem na casa de Israel, se arrependerão e saberão que Ele é o Senhor e que não há outro. Jamais servirão novamente a outros deuses, jamais servirão novamente a ídolos de prata, de ouro, de bronze ou de cobre, ou seja lá do que for. Jamais viverão sincretismo religioso que infelizmente os ortodoxos e também os ultra-ortodoxos vivem até os dias atuais. Primeiro porque não creem que Yeshua é o seu Mashiach, e também porque misturam a Torá com livros da tradição, que eram os livros que Yeshua reprovava completamente. Mas como seus olhos estavam cegados pela sua tradição, que estava acima da própria Torá, eles não conseguiam e até hoje não conseguem enxergar a verdade. E não são todos destes que serão salvos, mas somente o remanescente que ficar quando Yeshua retornar, aquele que for escolhido por ele. Então o anti-Mashiach e os reis da terra estarão reunidos no Vale de Megido para lutarem contra Yeshua e contra Israel. Os ímpios que estiverem no Har Megido serão mortos pela espada que sai da boca de Yeshua, e posteriormente terão a sua carne consumida pelas aves que serão convocadas para este momento. Será a maior carnificina da história humana. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 19, a palavra diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Apocalipse 16, versículo 13 até o versículo 16. Apocalipse 16, versículo 13 até o versículo 16. Vejam só que a batalha do Armagedon também faz parte do derramamento das 7 taças da ira do Eterno. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar
que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, aqui fala claramente da batalha do Armagedon. E aqui mostra no versículo 13 que os espíritos que dominam o Antimachia e o falso profeta são espíritos demoníacos. Da boca do dragão, que é Hassatã, a boca da besta, que é o Antimachia, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então esses espíritos, que são espíritos de demônios, espíritos enganadores, espíritos que fazem prodígio, eles vão ao encontro dos reis da terra e convencem os reis da terra, os príncipes, os governantes, os presidentes de todas as nações do mundo, para que se congreguem para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esses então irão com seus exércitos, com homens de alto e baixo posto, de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, e se congregarão nesse local, no Vale do Armagedon, para essa batalha. Então eles serão convencidos por esses espíritos demoníacos. Lá em Ezequiel capítulo 3, Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, a partir do versículo 1, fala especificamente sobre o que vai acontecer nesse momento. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. Vejam só que a sua noiva é Israel, não é a igreja, é Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os povos em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, um texto se relaciona perfeitamente com outro texto. É dessa forma que nós devemos aprender, é dessa forma que nós devemos estudar a palavra, e só assim poderemos compreendê-la, assim, e com a ajuda essencial do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que é quem nos ensina. Então, versículo 12, vejam só: suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Ou seja, essas pessoas, essa multidão
que estará no vale de Josafá, essa multidão que estará no vale da decisão no dia do Senhor, que está perto, será pisoteada pela ira do Eterno. Zacarias capítulo 12, versículo 9. Zacarias capítulo 12, versículo 9. A palavra diz: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Vamos ler novamente. Acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ou seja, seja sensato, seja inteligente. Se você realmente tem um pouquinho de bom senso, se você realmente tem um pouquinho de discernimento espiritual, saiba que jamais você pode se colocar contra Israel. Jamais você pode se colocar contra o povo escolhido do Eterno, porque você será julgado por causa dessa sua atitude. Então, se você quer ser abençoado, se você quer prosperar na sua vida espiritual, ore por Israel, abençoe Israel. Não importa se esta nação está no caminho correto ou não está, porque chegará um momento em que todo o remanescente de Israel será salvo e se converterá a Yeshua HaMashiach. O seu papel nos dias de hoje é orar, é pedir, é clamar por essa nação escolhida pelo Eterno desde o princípio. Então, quando Yeshua desce, então, para vencer a batalha do Armagedon, lá estarão reunidos todos os povos com a liderança do anti-Machia e do falso profeta, e esses serão lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A palavra diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Aleluia! A besta e o falso profeta, o antimachia e o falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo, inaugurando o lago de fogo, porque ninguém está lá nesse momento, mas aqueles que foram condenados, que já partiram, estão então num estado intermediário, no inferno intermediário, e eles, o anti-Machia, o falso profeta, serão então os primeiros que serão lançados neste local. Como aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição para a condenação, ressuscitarão para serem lançados aqui nesse local, entende-se por uma questão lógica que o falso profeta e o anti-Machia sequer participarão da segunda ressurreição, porque eles já estarão no inferno definitivo, que é o lago de fogo. Portanto, eles não terão sequer direito a um julgamento, ao contrário dos demais que serão julgados quando ocorrer a segunda ressurreição, mas também serão condenados. Esses dois, tamanha sua impiedade, sequer terão direito a esse julgamento. Então o anti-Machia e o falso profeta serão presos e lançados vivos no lago de fogo. Eles não vão participar sequer dessa segunda ressurreição, sequer vão ter o direito do julgamento que ocorrerá diante do grande trono branco do Eterno, que acontecerá ao final, no encerramento do milênio. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, a palavra nos diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. O anti-Machia, o anticristo, terá muita autoridade sobre os homens, sobre as nações, sobre as pessoas. No entanto, é impossível comparar o anti-Machia com o Machia. É impossível comparar toda
todo o poder que o Anti-Mashiach tem, com sequer uma pequena parte do poder e autoridade que possuem Yeshua HaMashiach, porque esse Anti-Mashiach, esse impostor, também conhecido como Anticristo, será desfeito, será aniquilado pelo simples esplendor da vinda de Yeshua HaMashiach, será desfeito pelo assopro da sua boca, sendo lançado no lago de fogo. Então, não vamos comparar Yeshua com Satã ou com os seus representantes, porque é incomparável o seu poder. A Satã e os seus demônios só fazem aquilo que é permitido pelo Eterno para que nós sejamos provados. Então é isso que nós precisamos entender, para que tenhamos sempre a nossa confiança, para que a nossa fé no Eterno, em Yeshua, jamais seja abalada, porque nenhum mal pode nos tocar, a não ser que o Eterno esteja permitindo até um certo ponto para que a nossa fé venha a ser provada. Mas não temos que temer absolutamente nada, nem mesmo a morte. Se estamos firmes na presença de Yeshua, se temos sobre nossa vida, sobre o nosso corpo, a cobertura do sangue de Yeshua, não devemos temer absolutamente nada, porque a promessa da vida eterna, a promessa da eternidade para aqueles que são fiéis, verdadeiros e guardam a sua palavra, a Torá, os mandamentos, aqueles que têm a fé em Yeshua, ela é fiel e verdadeira e ela não passará. Então, depois que o Anti-Mashiach e também o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo e enxofre, nós concluímos então essa palavra, concluímos esse estudo de hoje a respeito da batalha de Har Megido, lendo o versículo 21 do capítulo 19 de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 21, a palavra diz o seguinte: e os demais, ou seja, os povos que estiverem no vale de Megido, foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Aqueles que estiverem no vale de Megido para lutarem contra Israel, para lutarem contra Yeshua e seus exércitos celestiais, serão aniquilados pela sua espada, pela espada que sai da boca de Yeshua, uma espada de 2 gumes, que representa o conhecimento e o cumprimento da bendita palavra de Yeshua. Os 2 gumes representam isso, os 2 gumes da espada que sai da boca de Yeshua, o conhecimento e o cumprimento da sua palavra, porque a sua palavra ela corta, ela é viva e eficaz, como diz o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Confie nele, confie na sua palavra, confie em Yeshua HaMashiach e saiba, tenha certeza absoluta de que você não tem absolutamente nada a temer. Coloque plenamente nele a sua emuná, a sua confiança. Creia, confie, obedeça a Yeshua HaMashiach, obedeça a sua palavra, obedeça as suas instruções, obedeça aos seus ensinos, obedeça aos seus mandamentos, faça aquilo que a palavra diz que você deve fazer. Não faça aquilo que homens dizem que você deve fazer, mas faça somente aquilo que a palavra manda, faça somente aquilo que a palavra ensina, porque é essa fidelidade, é esta fé que Yeshua quer ver em você, que Ele quer ver transparecer na tua vida, no teu interior e no teu coração.
para que enquanto ainda houver tempo, enquanto todas essas coisas não começam, enquanto a grande tribulação não tem o seu início, você ainda seja instrumento de salvação nas suas mãos. Você seja instrumento para que pessoas, ao olharem para você, não enxerguem você, mas vejam refletida no teu rosto a face daquele que vive, a face do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno, louvado seja o nome de Yeshua HaMashiach, aquele que vive, aquele que foi morto, mas agora está vivo e tomou as chaves da morte e do inferno e tem toda a autoridade sobre todas as criaturas que estão na terra, que estão debaixo da terra e que estão nos céus. Que o Eterno te conceda também poder, autoridade para fazer a sua bendita obra nessa hora final, nesse momento final. Que você busque a sua presença até encontrar essa presença de uma forma clara, que você possa ver a face de Yeshua HaMashiach e que ele possa se revelar e tocar profundamente na tua vida, operando, fazendo a transformação necessária para que você venha a viver. E para que você, nesse momento em que ocorrer essa batalha final, a batalha do Armagedon, você seja um daqueles que vai retornar com Yeshua HaMashiach para fazer justiça sobre as nações ímpias e para reinar e ser sacerdote diante de Elohim e diante de Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome do Eterno. Fica na paz. Shalom Aleichem. Que o Eterno resplandeça a sua glória sobre a tua face. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro e coloco as nossas vidas diante dele. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém.